gente, eu sou gente como gente, ou não é? Né? Tem os meus desafios, as minhas limitações. Então, para isso nós temos que estar concentrado, com o raciocínio alinhado em Deus, para que nós possamos entregar a mensagem do Senhor. Queridos, eu quero que você pegue aí a palavra de Deus, coloque aqui no seu coração. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse momento, por essa mensagem, amém? Para que Deus possa estar nos usando, nos dando entendimento e discernimento. Pai, muito obrigado, Jesus, pela sua palavra. Pai, é sobre a sua palavra que nós vamos orar agora. É sobre a sua palavra que nós vamos ministrar, Senhor, nessa noite. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que toda distração, que toda falta de atenção, que tudo aquilo, Deus, que venha perder o foco da sua palavra, Pai, nós oramos e quebramos agora no nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que o Espírito Santo de Deus me use com graça, com sabedoria, para poder entregar, Deus, a tua mensagem à sua igreja, e que a sua igreja, Senhor, venha sair daqui, Pai, transformada, curada, restaurada pela sua palavra. Assim nós oramos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Como alguns têm acompanhado, alguns não, nós estamos aí trabalhando em cima de um direcionamento de Deus. Eu tenho trabalhado em cima de um direcionamento que é sobre famílias disfuncionais, e eu tenho trazido alguns temas, e acredito eu que existem algumas coisas que o Senhor tem ministrado aos nossos corações e feito nós crescer, e feito nós amadurecer, e feito nós avançar, né? Porque a palavra de Deus, ela vai nos transformando dia após dia. É um alimento diário, né? Como a pastora falou aqui, o mesmo alimento que você consumiu ontem, não pode ser o mesmo hoje. Hoje é um novo alimento. Que nem eu falo, quantos aqui comem uma vez por semana? Ó, tá vendo aqui ninguém, né? Nós não comemos uma vez por semana, nós comemos todos os dias, e às vezes 3 vezes, 4 vezes no dia. Tem até uns irmãos exagerados que comem 5, 6 vezes no dia. Tem irmão que se alimenta muito bem. Então, queridos, e a palavra não pode ser diferente. Nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela vai nos fortalecendo, ela vai nos enriquecendo, ela vai trazendo graça, sabedoria, entendimento, discernimento, e assim nós vamos entendendo e buscando no Senhor, amém? Então, queridos, sem mais nem longas, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, por gentileza, lá em Gênesis capítulo 6, amém? Aqui nós amamos a palavra do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Ó, vocês podem ver aí que a necessidade das nossas cadeiras estão grande, gente. Está quase não dando mais cadeira aqui. Olha aí, glória a Deus por isso, né? Eu falei que nós não vamos nos conformar como igreja enquanto nós não ver essa igreja faltando cadeira lá para fora. Sabe por quê? Porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre família, é tudo sobre o amor dele. Queridos, abre lá por gentileza Gênesis capítulo 6. Nós vamos ali ler a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 7. Amém? Quantos acharam? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Disse meu Deus, vai beber minha água aqui. Disse o Senhor, vamos lá. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de ter havido feito, de ter criado. A Noé, porém, o Senhor mostrou o quê? Benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé:
darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira. Só até aqui por enquanto, por gentileza, amém? Queridos, quando você vem para esse texto, é uma história muito conhecida. Acredito eu que você já ouviu inúmeras vezes a história de Noé, né? Muitas pessoas nem sequer acreditam em tal situação, porque é uma história tão forte e tão profunda, que é necessário que eu e você tenhamos muita fé em Deus, para poder acreditar sobre aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Mas querido, quando você olha para essa história de Noé, não é a mesma história que passou até em alguns filmes por aí, não, porque é a história que nós vamos aprender aqui de Noé. Uma coisa que já me chamou muito a atenção, quando eu comecei a ler esse texto da história de Noé, é sobre o contexto pelo qual Noé estava vivendo. Sabe, queridos, você vê que Noé, a palavra de Deus diz que Noé, no tempo de Noé, ele vivia em uma sociedade onde as pessoas, elas estavam totalmente afastadas do Senhor. É por isso que Deus, ele fala, então, eu me arrependi de ter feito o homem. A palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter criado, de ter nos criado, de ter criado a humanidade. Meus irmãos, quando você olha para esse texto, é muito triste, é muito forte, quando nós olhamos e falamos Deus, o próprio Deus está dizendo, ei, eu me arrependi de ter criado a humanidade. Mas por que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade? Porque, queridos, a humanidade nesse período, não diferente dos dias de hoje, eu confesso, infelizmente, tem sido uma sociedade que ela tem se afastado, elas se afastaram do Senhor, elas não estavam mais dando ouvido a Deus, eles abandonaram a mensagem de Deus, o direcionamento de Deus, eles não tinham mais relacionamento com o Pai. É tanto que quando você vem para o texto, então o Senhor, ele se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração, e disse o Senhor, eu farei desaparecer da face da terra. A vontade de Deus, querido, quando você olha para esse texto, era de desaparecer com toda a humanidade, desaparecer, porque infelizmente Deus, ele não conseguia mais enxergar no meio da humanidade pessoas que o adorassem, pessoas que o buscassem, pessoas que tinham relacionamento com Deus, pessoas que buscassem ao Senhor como de fato ele merecia ser buscado. Mas aí você pergunta, era carência de Deus? Não, queridos, Deus por si só, ele não tem necessidade de carência nenhuma, mas Deus, nós precisamos reconhecer quem era Deus. Nós precisamos reconhecer até os dias de hoje a nossa dependência em Deus, e isso em todas as áreas da nossa vida. Mas é interessante quando você olha para esse texto, você vê aqui que no versículo 8 a palavra de Deus diz que Noé, porém o Senhor mostrou a Noé benevolência. A palavra benevolência, querido, significa um excesso de boa vontade. Deus olhou em meio a uma sociedade toda bagunçada, em meio a uma sociedade toda afastada de Deus, ele olhou e ele conseguiu enxergar em um homem íntegro. Ele viu um homem íntegro, um homem de bom caráter, um homem de boa conduta. É tanto que a palavra de Deus diz e fala assim, eu encontrei em Noé um homem justo. Um homem justo. Você vê, queridos, o peso da responsabilidade. Você o peso da responsabilidade que estava existindo sobre a vida de um homem. Como pode Deus olhar e ver uma grande humanidade como já era naqueles tempos e enxergar somente um homem justo? Meu Deus, que tipo de humanidade era aquela? Que tipo de humanidade era essa que Deus olhou e conseguiu enxergar um homem comprometido com a sua palavra, comprometido com a sua vontade? E é interessante, queridos, que quando você olha para esse texto, você tem que fazer uma pergunta para você e para mim.
Noé, ele era perfeito? Não, queridos, Noé não era perfeito. Noé, ele era tão homem quanto eu e você. Agora eu pergunto, será que Deus, ele tinha preferência? Será que ele olhava para a vida de Noé e ele era o queridinho? Não, era porque simplesmente a palavra de Deus diz que Noé, ele andava com Deus, ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus, era simples assim. E sabe, queridos, aí você pergunta mais uma vez, Noé era diferente de mim? Será que Noé era? Olhe para você e pergunte, será que Noé era diferente de mim? Não, queridos, mas Noé tinha algo interessante nele. Sabe o que Noé tinha? Aquilo que eu e você temos. Noé, ele era único. Noé, ele era único. Assim como eu e você, nós somos únicos aos olhos de Deus. E a única coisa que Deus muitas vezes nos pede é que nós venhamos a dar ouvidos a Ele, é que nós venhamos a caminhar com Ele, é que nós venhamos a criar relacionamento com Ele. É por isso que Deus olhou e falou: meu Deus, que vontade é essa de destruir toda essa humanidade, como eu estou tão arrependido. Mas não, Deus olhou e viu alguém justo, não diferente de mim, de você. Ele só olhou e viu um homem justo. E eu pergunto, quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, como está a nossa sociedade hoje? Será que nós estamos vivendo em meio de uma sociedade que existe justiça? Será que, meus irmãos, se eu e você, por um segundo, nós fôssemos Deus, como nós estaríamos olhando a nossa sociedade hoje? Como nós estaríamos olhando a nossa humanidade hoje? Qual seria a sua decisão? Será que lá de cima, eu e você olharíamos e diríamos: tem um justo ali, tem um justo ali, tem um justo ali, olha que coisa linda, eu estou vendo lá na Igreja Batista da Lagoinha, pessoas que têm caminhado comigo. Quantos estão recebendo aí? Quantos ali eu tenho visto lá na Igreja Batista de Lagoinha, eu tenho visto lá na cidade de Imperatriz, pessoas que estão tendo intimidade comigo. Não, seria lindo, não seria, gente? Que essa seja a minha e a sua realidade, que nós possamos sim criar esse nível de relacionamento com Deus, para que Deus possa olhar e falar assim: ó, ei, eu tenho visto lá sim, pessoas e filhos amados meus íntegros. Queridos, a palavra íntegro, ela fala de inteiro. A palavra integridade fala de inteiro. Deus, Ele não nos quer pela metade, Ele quer inteiro, Ele quer o corpo todo, Ele quer que você se entregue totalmente a Ele. Não é um nível de relacionamento meio termo, não é em cima do muro, é inteiro, é mergulhando, não é molhando as canelas. Esse é o nível de relacionamento que muitas vezes Deus quer comigo e com você, inteiro. Não adianta nós vivermos buscando a Deus com níveis limitados. E eu garanto para você, quando nós limitamos a nossa caminhada com Deus, é só nós quem perdemos com isso. Eu te garanto que é só nós quem perdemos com isso, quando nós limitamos a nossa caminhada com o Senhor. Porque o Senhor, Ele quer viver níveis de relacionamentos profundos comigo e com você, amém? Níveis profundos, queridos, é na profundidade que existe mistério de Deus para mim e para você. Quando Deus estava no barco, quando Jesus estava no barco com Pedro, a palavra de Deus deixa muito clara. Jesus olha para Pedro e fala: vamos para lugares mais profundos. Era no profundo que estava o milagre que Pedro estava precisando. Era em lugares profundos que é lá que Deus ia revelar o milagre dele. Queridos, entenda uma coisa: Jesus, Ele só quer profundidade comigo e com você. E quanto mais profundo você tiver, maior é o seu nível de intimidade, mais você vai ouvir e mais Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar a você. Que igreja é essa? Que nível é esse?
Jesus está dizendo: ei, vem, vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você está cansado? Vai até Ele. A palavra do Senhor, ela diz: não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Você não está aqui à toa, foi Ele que te escolheu. Você veio cultuar o Senhor porque Ele te trouxe aqui. Você não veio aqui por causa de uma placa. Você não veio aqui porque é Lagoinha, ou porque o pastor é legal, é gente boa, a pastora canta bem, a banda canta legal. Não, você veio aqui porque você quer nível de intimidade com o Senhor. Porque, queridos, entenda, quanto maior o seu nível de intimidade com Cristo, melhor vai ser o seu ambiente familiar, e é aonde eu vou entrar. A palavra de Deus, ela continua, versículo 9, olha só, versículo 9 diz assim: esta é a história de quem? De quem? Não, leia direito. Essa é a história da família de Noé. Entenderam? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Na minha Bíblia está dizendo: essa é a história da família de Noé. É da família. Sabe por quê? Porque apesar da palavra de Deus dizer que o Senhor encontrou no coração de Noé um homem íntegro e reto, o compromisso de Noé não estava somente com ele e Deus, envolvia todo o seu contexto familiar. Queridos, entenda uma coisa: quando você é íntegro, quando você busca o Senhor, Ele não vem somente para poder salvar você, Ele vai salvar a sua casa, Ele vai salvar a sua família. No projeto de Deus, toda a família está envolvida. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra de Deus quem está dizendo. Naquela arca não entrou só Noé, entrou ele e a sua família. Muitas pessoas falam: a arca de Noé. Tudo bem, mas não é só a arca de Noé, é a arca da família, é a história da família. É por isso que aqui a palavra diz: essa é a história da família de Noé. Noé, ele era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus, e Noé gerou 3 filhos. Existia uma família naquele contexto, existia muito mais a ser explorado. Noé não estava sozinho. E, queridos, quando você vem para o verso 14, diz assim: você porém fará o quê? Uma arca. Olha só que coisa linda quando você olha para esse texto de Noé. A palavra de Deus, ela fala que ele enxergou em Noé um homem íntegro, um homem reto, e ele deu uma missão a Noé. Ele falou: Noé, a partir de agora você vai construir uma arca para mim. Queridos, a construção dessa arca, ela fala de um projeto, mas esse projeto da construção da arca não se aplicava somente a Noé. Esse projeto da construção de arca se aplicava a toda a família. Queridos, entenda uma coisa: a família era o maior projeto de Deus naquele ambiente. A sua família é o maior projeto de Deus. Não era Noé, era a sua família, era a sua casa, era... Pode aplaudir o Senhor, se for para Jesus, pode aplaudir com vontade. Queridos, não precisa ficar tímido não, pode dar glória a Deus, é de graça. Você pode glorificar, você pode gritar, você pode aplaudir, não fica tímido não, nós estamos na casa do Pai, aqui é lugar de intimidade. Relaxa, amém? É sobre a palavra dele, nós temos que glorificar, é com alegria, é com vontade, amém? E ali, queridos, ele fala: você fará para mim uma arca de madeira, e ali ele passa todas as medidas. É interessante, meus irmãos, que Deus, Ele passa todas as medidas. Ele falou assim para Noé: Noé, você vai construir uma arca para mim. Essa arca, ela vai ter 135 metros de comprimento, ela vai ter ali 22 metros de largura, 15 metros de altura. Noé, existe um grande projeto que eu preciso te dar, mas você sozinho, você não vai conseguir construir, é necessário que você tenha ajuda. É mais ou menos assim. Isso aqui é eu parafraseando. Sabe, queridos, não tinha como Noé construir aquela arca sozinho.
ele precisava da ajuda das pessoas, ele precisava da ajuda da sua família. E entenda uma coisa, meu irmão, quando Deus ele te dá um projeto, ele não dá somente a você, ele dá também a sua família. Não tem como você achar, queridos, que o projeto que Deus te dá se aplica somente a você. Coloque a sua família nos seus projetos. Para de achar que é sobre você. Não é sobre você, é sobre a família. Envolva a sua família nos sonhos de Deus para a sua vida. Esse é o problema, infelizmente, meus irmãos. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde nós estamos... O objetivo maior da sociedade nos dias de hoje é dividir a família. Ele quer dividir a família. Eu não quero pontuar as coisas que têm acontecido, mas aqui tem pessoas muito inteligentes e está vendo o que está acontecendo na nossa sociedade, está vendo o que está acontecendo no nosso mundo, o quanto o diabo, meus irmãos, ele ataca a família, ele ataca os nossos filhos, ele ataca o nosso casamento. Por quê? Porque o maior objetivo do diabo é quebrar os princípios familiares. Por quê? Porque em meio a uma sociedade tão bagunçada, tão atribulada, tão afastada de Deus, Deus deu uma missão para Noé: construa uma arca, para que essa arca seja implicada não somente a você, mas toda a sua família, toda a sua geração. Todos uns dias de perdoar, de me dobrar os meus joelhos e pedir perdão pelos meus erros e pecado e continuar. Sabe por quê, queridos? Porque além de tudo isso, nós temos acesso a uma graça, e a graça, ela tira de nós toda a culpa e nos dá liberdade de ter acesso a Jesus. Então, queridos, se apegue a essa palavra, se apegue ao que Deus pode fazer em mim, em você e através de você. Isso aqui não é promessa para a minha vida, é promessa para todos nós. Mas o texto aqui ele continua, e ele fala ali sobre todas as medidas, ele fala sobre todo o projeto. Versículo 18 ele diz: mas com você eu estabelecerei uma aliança. Queridos, é tão interessante que quando você olha para o texto de Noé, para a história de Noé, ele fala de 5 alianças. Falam de 5 alianças que Deus, toda vez ele lembrava Noé dessas alianças. Meus irmãos, entendam, o que Deus ele mais quer de mim, de você, é que nós venhamos a ter aliança com Ele. Aliança com Deus, querido. A aliança, quando você vai casar, um dos objetos mais importantes é o quê? Aliança. Aliança, meus irmãos, ela fala de uma fidelidade. A aliança, ela fala de um compromisso. E é isso que Deus quer comigo e o que Ele quer com você. Ele quer compromisso, Ele quer fidelidade, Ele quer entrega. Meus irmãos, não tem como nós olharmos para esse texto, para essa história de Noé, e não sermos chamados a atenção sobre tudo aquilo que Deus nos ensina. E o texto no versículo 22 diz assim: e Noé fez exatamente como Deus tinha ordenado. Sabe, queridos, é muito interessante. Por quê? Porque Deus ele deu um projeto na mão de Noé. Ele falou: Noé, está aqui o projeto. Deus ele falou: você vai fazer dessa forma. Aqui está todo o projeto, está o material, está aqui a matéria-prima, existe a matéria-prima, está tudo na sua mão. Mas em nenhum momento Deus falou do tempo. Nós sabemos o tempo porque nós temos acesso à palavra de Deus hoje. Queridos, quando você olha para o tempo, acredito eu que essa arca, Noé, ele levou aproximadamente 100 anos para construir. E eu pergunto para você, Deus muitas vezes ele dá projeto para nós, mas nós não temos paciência de esperar o tempo certo para a construção ser realizada. Nós precisamos olhar para isso e falar: Deus, trabalhe em mim a paciência. Porque às vezes Deus, querido, Ele já colocou projeto na sua mão, Ele já colocou sonho na sua mão, mas o que está te faltando muitas vezes é paciência, para que você possa realizar esse projeto. Às vezes, querido, não vai, eu tenho certeza que esse projeto que Deus te deu, não vai levar 100 anos, amém? Ele está falando acerca de um tempo. Ele está dizendo: ei, tenha fé e espere. Se eu já te dei o projeto,
é porque eu vou realizar esse projeto. E o texto não para, queridos. É tão lindo, queridos, esse texto, porque na hora que ele constrói toda a arca, foi no momento em que ele construiu a arca. A Bíblia fala que no momento em que construiu a arca, ele colocou lá dentro os animais, a história que vocês conhecem. E a Bíblia fala que ele ficou 7 dias. Depois de 7 dias veio uma grande tempestade, veio um dilúvio. Meus irmãos, entenda uma coisa: Deus, ele só vai nos livrar de lutas e desafios, de tempestades, quando nós entendemos e esperamos o momento certo para o projeto. Vem aqui no colo do pastor, vem no colo do pastor. Quer vir no colo do pastor? Quer vir? Não? Agora vai descer. Não desce, não precisa ficar, fica aí. Amém? A palavra de Deus diz, querido, que Noé fez exatamente como Deus havia lhe ordenado. Então o Senhor disse ao Noé: entre na arca, você e a tua família. Ele conseguiu realizar o projeto, ele conseguiu trabalhar em cima daquela construção, ele conseguiu realizar a grande missão da sua vida. Mas, queridos, não era sobre a arca, não era sobre a tempestade, não era mais sobre a humanidade. Todo aquele contexto era sobre a família. Quando você olha para a vida de Jesus, nós aprendemos que o primeiro milagre que Jesus realizou foi no quê? Foi em um casamento. Porque, meus irmãos, a prioridade de Deus sempre vai ser a família. A prioridade de Deus sempre vai ser o casamento. A cura é maravilhoso, curar é maravilhoso, abençoar, ofertar, profetizar, mas nada disso, querido, acontece se nós não priorizarmos a nossa própria família. É sobre família. Aqui a igreja do Senhor tem famílias. Nós estamos aqui como pastores, cuidando de famílias, orando por famílias. E é tão lindo quando você vê a família crescer, Deus fazendo milagre. Tem irmãos aqui que estava sonhando em ter filhos, e Deus foi lá e fez um milagre. Olha que coisa mais linda. Deus é maravilhoso, é ou não é? É Osmar. Deus é lindo. E a gente se alegrou e chorou de tanta alegria, porque Deus, Ele ama a família, e Ele realiza sonhos e projetos na família. É na família. Sabe, meus irmãos, agora eu falo para você, não tem como eu e você dar andamento a um projeto se nós não tivermos em comunhão e bom relacionamento com a nossa família. Agora fique imaginando Noé naquele momento em que ele começou a construir aquela arca. Você não liga para Ana Luísa não, deixa ela vir, isso aqui é bênção do Senhor. Pode deixar ela aqui, pode deixar ela aqui, fique. Imagina só, Noé, na hora que ele pegou aquele projeto, na hora que Deus pegou, ele chegou na sua esposa e falou assim: meu amor, a situação aqui é a seguinte, Deus, Ele me deu uma visão, Deus me deu um sonho. Aí ela ia falar assim: que sonho? E Noé ia dizer assim: Ele falou que é para mim construir uma arca. Meu irmão, fala para mim, qual seria a reação da mulher no dia de hoje, se de repente o marido dela chegasse nela e falasse assim: é o seguinte, amor, eu preciso sentar aqui e conversar um negócio com você. Deus me deu um sonho, Deus me deu um projeto. Aí ela fala: amor, é para mim construir uma arca. Qual seria a reação dessa esposa? Ela ia dizer assim: você está ficando doida, é? Que nem diz o meu filho, está ficando doida, é? Meus irmãos, você consegue imaginar? E sabe o que eu aprendo com isso? É por isso que eu falo para você, meus irmãos, muito projeto que Deus dá para nós tem que se aplicar a toda a família. Sabe por quê? Porque aquela mulher, ela poderia olhar para Noé e dizer assim: eu não faço parte disso aí, você é doido, não quero mais fazer parte disso. Os filhos poderiam olhar no meio do processo e dizer: pai, essa chuva não vai vir não,
Pai, será que esse dilúvio de fato vai vir? Será que realmente essa arca ela vai fazer efeito? Será que realmente essa arca ela existe resultado? Será? Meus irmãos, entenda uma coisa: entre a promessa existe o início, entre a promessa existe o início e existe o processo. Às vezes você tem sonhado em realizar certas coisas na sua vida, mas Deus ele vai te pedir para passar por um certo processo, e o processo ele vai suar, o processo muitas vezes ele vai fazer você cansar, o processo, meus irmãos, é difícil, mas uma hora você vai alcançar o propósito, uma hora você vai alcançar a realização. Não existe realização sem antes passar pelo processo do cumprimento do trabalho, da missão e entender a visão. É necessário que você entenda e compreenda, queridos. Existe promessa de Deus para a nossa casa, existe promessa de Deus para a nossa igreja, mas existem processos que nós temos que passar. Não tem como você, querido, viver em um sofá sonhando, achando que algo vai realizar. Não, queridos, Deus ele te tira da zona de conforto e Ele vai te levar para a zona de confronto, porque é na zona de confronto que você vai enfrentar os seus desafios, é na zona de confronto que você vai enfrentar os seus gigantes, é na zona de confronto que você vai enfrentar os processos, e uma hora esse processo vai passar, essa luta vai passar, e você vai conseguir realizar, porque primeiro vem o preparo para depois a realização. Deus vai realizar, fica em paz, só caminha, vai andando, vai caminhando, não desista. Noé, no meio do processo, ele poderia desistir. Era uma arca, queridos, que levou 100 anos para construir, e às vezes nós vivemos em uma geração tão fast food, uma geração que não tem mais paciência para plantar, uma geração que não tem mais paciência para esperar, uma geração que não tem mais paciência, querido, ela só quer colher. Não tem como você colher se antes você não plantar. O fruto vem, queridos, de uma terra que entendeu que primeiro foi colocada uma semente, a semente foi plantada, nasceu, cresceu e vai frutificar. Tenha paciência e espere no Senhor, que tudo mais Ele fará. Não é eu que estou dizendo, é palavra de Deus, é promessa do Senhor, é Ele quem faz. Amém? Quantos aqui creem? Eu creio, queridos. A palavra de Deus diz, queridos, que uma vez que Ele entrou na arca, a arca se fechou. A Bíblia diz, querido, que depois que Ele construiu toda aquela arca, lá dentro daquela arca Ele colocou toda a sua família, os animais que Deus pediu, e a arca fechou. Nós hoje vivemos, queridos, em uma sociedade onde a arca de Deus ela não se fecha mais. Sabe por quê? Porque quando você olha para esse texto, a Bíblia fala que por conta da vida de Noé, por conta da integridade de Noé, por conta da sua atitude, por conta de alguém que construiu um projeto de Deus para salvar a humanidade, Deus ele deixou muito claro que Ele nunca mais iria destruir a terra. Nunca mais. É a palavra de Deus que está dizendo. Mas Noé, queridos, ele teve que ficar 5 meses naquela arca. Ele teve que ficar 40 dias e 40 noites esperando aquela chuva passar. Ele ficou 150 dias em alto mar. E tem gente que não consegue esperar 1 mês para poder esperar uma promessa do Senhor. Tem gente que não aguenta 1 mês para esperar as realizações de Deus na sua vida. Queridos, entenda uma coisa: existe fases, existem estações, existem momentos. A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3 diz o quê? Que existe tempo para todas as coisas embaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar e há tempo de desabraçar, há tempo de chorar e há tempo de rir. Existe tempo para todas as coisas embaixo do céu, e o seu tempo está chegando, amém? O nosso tempo está chegando, queridos. Fica mais um pouco, persevera, continua, não desista. Deus está no controle da arca. E queridos, quando você olha para a arca, existe um mistério interessante. Deus ele construiu o Noé ele construiu toda aquela arca, e ele entrou naquela arca com os animais, com a sua família. E de todo aquele projeto, aquela arca ela não tinha o quê? É leme? É leme? Os pescadores de plantão aí? Não tinha volante, não tinha leme.
Sabe por quê? Porque quem estava conduzindo aquela arca não era Noé, era o próprio Deus. É Ele que está, querido, nos conduzindo nos nossos sonhos, é Ele que está nos conduzindo nos nossos projetos, é Ele quem está conduzindo as nossas realizações. Ele está dizendo: ei, descansa, descansa, porque a palavra de Deus diz que Ele trabalha para os seus enquanto nós dormimos. O dormir não quer dizer que não é para você trabalhar. O dormir, Ele está dizendo: descansa, eu estou cuidando de tudo. Descansa, eu vou realizar o que tanto você está buscando. Descansa, que eu estou no controle desse navio, eu estou no controle dessa arca, eu estou no controle da sua família, eu estou no controle da sua casa, eu estou no controle dos seus filhos, eu estou no controle do seu marido, eu estou no controle da sua esposa, eu estou no controle da sua casa. Ele está no controle. Ele nunca perde o controle. Nunca. Deus não perde o controle, porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Confie, persevere, não desista. E sabe, queridos, aqui dando continuidade, nosso tempo aqui está passando. Hoje nós temos ceia, eu não posso me prolongar mais nesse texto. Quando você vai estudar sobre a arca do Senhor, quando você estuda sobre a arca de Noé, a arca de Noé, existe uma tipologia bíblica. A arca de Noé é a representação da salvação de uma família. Essa arca de Noé, tipologicamente falando, é a mesma representação do próprio Jesus, porque Jesus é a representação da arca. Quando nós como família entramos nessa arca, Ele vai nos salvar. Amém? Querido, esse é o contexto. Quantos aqui quer ter acesso a essa arca nessa noite? Quantos aqui, queridos, entende que essa arca, meus irmãos, tanto eu quanto você precisamos estar nela, queridos? Entenda uma coisa: quando você está em Jesus, Ele já está guardando a sua vida, Ele está guardando a sua casa. Essa arca é a representação da própria salvação da nossa vida. Eu gostaria de pedir, por gentileza, que vocês ficassem de pé e a banda subisse aqui. Sabe, meus irmãos, Jesus, a única intenção, uma das maiores intenções do próprio Cristo, é salvar a nossa vida, é salvar a nossa família, é salvar a nossa humanidade. E quando você olha, querido, para a representação dessa arca, você vê que ali Jesus, Ele nunca desistiu. Jesus, Ele entregou, querido, a sua própria vida por mim, por você. E hoje, meus irmãos, para a honra e para a glória de Deus, nós vamos ceiar na casa do Pai. A ceia do Senhor, ela representa algo precioso. Mas não tem como, queridos, eu olhar para esse texto, não tem como eu olhar para essa palavra e fazer uma pergunta para mim e para você: será que de fato você já teve acesso a essa arca? Será que de fato você já entrou nessa arca? Será que ainda você está em dúvida? Será que ainda, como a família de Noé, você não quer aproveitar a oportunidade dessa noite e acessar esse lugar, e acessar este ambiente, de acessar esse coração de Jesus? A palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, diz assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Às vezes você entrou aqui, queridos, tão carregado, às vezes você entrou aqui tão cansado, tão atribulado, com tantas lutas no seu ambiente familiar, com tantos desafios no seu casamento, com tantos desafios com o seu filho, com a sua filha, com seus parentes. É tantas lutas que nós estamos enfrentando, queridos. E Jesus,
Ele está dizendo: ei, vem, essa arca, ela está disponível para você. Existe um coração que você pode ter acesso, porque eu estou aqui. Porque a palavra de Deus, ele diz: ei, eis que eu estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e contigo cearei. Como é que está o seu coração nessa noite? Jesus, querido, ele não é um intruso. Jesus, ele não vai invadir o seu coração. É você quem tem que dar liberdade para ele acessar. Então, queridos, eu quero estar te encorajando nessa noite a estar fazendo uma oração comigo. Não mais importante do que o louvor, não mais importante do que a palavra, mas de grande importância ao Senhor, porque hoje é noite de salvação. Hoje é noite, queridos, de representação de Cristo em mim e em você. Então eu gostaria, queridos, que nesse momento você fechasse os seus olhos por uns minutos. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. E eu gostaria, queridos, que nessa noite, como igreja do Senhor, você fizesse uma oração comigo. Você entendeu que hoje é noite de você ter acesso a essa arca. Você entendeu que essa noite você precisa colocar a sua família nesse ambiente. É noite, queridos, que você entendeu que a sua família precisa ser salva. E você também tem participação nisso. Eu gostaria que você repetisse comigo: Senhor Jesus. Repete comigo, querido, com autoridade essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que essa arca vai entrar não somente Noé, não somente a mim, mas também toda a minha família. Senhor Jesus, nessa noite vai começar por mim esse acesso ao seu coração. Senhor Jesus, nessa noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E eu, Jesus, quero te confessar que sou um pecador, e eu quero entregar os meus pecados nas tuas mãos, sem culpa, sem condenação. E eu, Jesus, que um dia andei afastado dos seus caminhos, nessa noite eu volto e me reconcilio com o Senhor. Você que está aqui nessa noite, que fez essa oração de confissão pela primeira vez, e você entendeu que é tempo de você criar um compromisso maior com o Senhor, que você entendeu que é tempo de você viver momentos de ambientes aonde Deus vai entrar através da sua vida, vai puxar sua família. Você entendeu que essa palavra é para você. Você entendeu que é tempo de você viver mais perto de Cristo. Você entendeu que essa porta você pode ter acesso. Essa palavra é para você. Você que quer confessar Jesus como seu Salvador, e você que quer se reconciliar com o Senhor, eu quero te encorajar nessa noite a não perder essa oportunidade, a não perder a oportunidade de acessar o melhor lugar em que nós podemos estar, que é na presença de Cristo. Querido, sem constrangimento, nós não estamos aqui para julgar ninguém, não estamos aqui para constranger ninguém, nós estamos aqui para te dar uma oportunidade. Você que entendeu que hoje é noite de você entregar a sua vida, eu
gostaria de chamar você aqui à frente, e nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você, é sem constrangimento. E você que entendeu que hoje é noite de você se reconciliar, você fala: Jesus, essa palavra foi para mim. Eu quero tanto viver níveis de intimidade com o Senhor. Eu quero me aproximar, eu quero que o Senhor tome controle da minha família. Vem, nós vamos orar por você. Não fique preso. Olhe para a pessoa do seu lado e diz assim: ei, se você quiser, eu vou com você lá para frente. Não fique com medo. Aproveite essa oportunidade. No momento em que o louvor vai tocando e você perceber o que é o tempo, nós vamos orar por você. Aleluia, glória a Deus. Não deixe de vir. Na promessa de restauração, creio na palavra que hoje é noite de salvação, foi na hoje é noite cruz de que entrega. Cristo já pagou o preço, e sobre você eu ministro recomeço. Tenha fé, se entregue de corpo e alma, se acalma. Deus tem todo o poder, todo o controle, e Ele te diz: recomece, levanta da cama, ressuscita pra uma nova vida, esperança, sobre ti um renovo. Jesus te fará respirar de novo. Recomece, levanta da cama, ressuscita pra uma nova vida, esperança, sobre ti um renovo. Jesus te fará respirar de novo. Ele te diz: respira. Ele te diz: acredita. Levanta, toma teu leito e anda. Ele te diz: